Amém. Esse sítio deve ser bem legal mesmo. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 21 até o verso de número 28. Marcos, capítulo 1, do verso 21 até o verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa, em todas as direções, por toda a região da Galileia. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, nesse momento. Muito obrigado, Deus Santo, pela palavra do Senhor, que foi lida nesse momento, Pai, e será agora exposta, explicada. Que o Senhor fale aos nossos corações. E aplique, Deus, ó Pai, as Tuas verdades, ó Pai, aos nossos corações. Que o Senhor venha me usar, Deus, e que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que eu não fale do meu coração, mas que seja o Senhor, ó Pai, falando conosco. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Na última mensagem dentro deste evangelho, meus queridos, nós nos deparamos com os primeiros discípulos a serem convocados. Foi isso que nós percebemos. Pedro, André, Tiago e João estavam ali, na beira do mar da Galileia, e foram convocados por Jesus. Estes que prontamente abandonaram tudo e o seguiram. Aliás, como nós vimos semana retrasada, seguir a Cristo e se entregar totalmente a Ele são as únicas respostas possíveis daqueles que foram por Ele chamados. Não existem outras respostas a serem feitas, a serem dadas. É abandonar e segui-lo. Somente isso que cabe a nós. Hoje nós nos deparamos com uma verdade que o texto nos mostra. E a verdade é: o que está à espera destes que passam a seguir a Jesus? Aliás, os primeiros desafios, eles já começam logo nesse texto. Já de início, no primeiro capítulo, nós já tivemos um primeiro desafio, que foi Jesus no deserto, sendo tentado. E aqui os desafios, eles continuam. E aos primeiros desafios agora também desses que foram chamados pelo Senhor. Os primeiros desafios desses discípulos também do Senhor Jesus. O que espera? O que nos espera como discípulos de Cristo? Nós vamos ver isso, meus queridos, em dois momentos. E ao final da mensagem, nas aplicações, nós tentaremos responder 3 perguntas, que são muito importantes para todos nós. Mas vamos voltar nossos olhos para o texto. Verso 21 e verso de número 22. Nós vamos nos deparar com Jesus em Cafarnaum e os ensinos ali na sinagoga. É o que nos diz o verso 21 e o verso 22 do nosso texto. Cafarnaum era uma cidade que ficava na costa norte do Mar da Galileia. Ela se situava nesse local.
E ela tornou-se a residência, a morada de Jesus, após deixar Nazaré. Não nos fala o texto os motivos que levaram Jesus a sair de Nazaré e firmar, então, casa na região ou na cidade de Cafarnaum. O texto não nos mostra, mas nos passa a entender e nos dá a entender que Jesus vai para lá e fica ali por bastante tempo. Faz morada ali naquele lugar. Há uma suposição que entende que Jesus vai para Cafarnaum porque ali era o lar dos primeiros convertidos. Ali era onde eles moravam, então Jesus os acompanha. Mas nós não sabemos se essas eram as motivações de Jesus ao ir para esse local. Mas há algumas coisas interessantes também sobre Cafarnaum. Cafarnaum tinha uma localização muito privilegiada. Ela estava localizada numa região muito próspera. E ir para Cafarnaum era um local muito propício para se iniciar o ministério na região da Galileia. Era um lugar muito bom para tudo isso, para começar esse ministério, para dar os primeiros passos desse ministério. Cafarnaum era talvez a cidade ideal daquela região. Cafarnaum ficava numa estrada chamada de Via Maris, uma estrada muito importante, era uma via comercial muito importante daquela região, de toda a planície costeira ali do Mediterrâneo. Era uma região muito importante. A Via Maris, todo o comércio passava, todo o comércio que entrava ali da planície costeira do Mediterrâneo até Damasco, passava por Cafarnaum. Ao norte dessa cidade também ficava mais distante possível. E Cafarnaum era uma cidade bem longe das principais cidades da Galileia, o que fazia também ser propício com que o ministério de Jesus se iniciasse ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque as principais cidades helenísticas da Galileia, elas ficavam mais ao sul, e como a Cafarnaum ficava ao norte, ela se distanciava de cidades, por exemplo, como Séfaris, como Bet-Shan e principalmente de Tiberíades, que estava bem distante de Cafarnaum. E por que era importante estar distante de Tiberíades? Porque Tiberíades era a capital. Foi o local escolhido por Herodes Antipas para ser a sua capital. Então, começar em Cafarnaum é a mesma coisa de começar um ministério longe de toda interferência de líderes políticos e religiosos daquela época. Porque eles se concentravam em Tiberíades, não em Cafarnaum. Então, Cafarnaum era um local muito bom para se iniciar o ministério de Jesus. E era costume de Jesus, como nós lemos aqui no texto, ir às sinagogas. E depois também vira costume de Jesus que ele ensinasse nas sinagogas. Essa não vai ser a primeira vez, e nem a última vez que nós vamos perceber Jesus numa sinagoga, e também Jesus agora ensinando numa sinagoga. E o que eram estas sinagogas? Numa tradução literal, sinagoga quer dizer local, ou casa, ou salão de reuniões. O templo ficava em Jerusalém, local distante, precisava-se viajar até lá. Mas espalhado por toda aquela região ficavam sinagogas. E o povo então se reunia nessas sinagogas. Eles iam até esses salões, se reunindo, e ali eles abriam a Torá, abriam os profetas, a palavra ali era exposta, eles cantavam e depois iam para suas casas. Assim era uma sinagoga. Talvez, passando aqui para o nosso contexto, uma igreja, onde o povo se reúne para ler a palavra de Deus, fazer as suas orações, ouvir a exposição da palavra, cantar louvores, e depois eles voltavam para suas casas. O verso 22, então, indica que o povo fica maravilhado com aquilo que o Senhor Jesus ensinava. Eles ficavam maravilhados com a autoridade de Jesus. Verso 22 nos fala sobre isso. Mas é interessante, e aqui é importante você não se enganar com o que está acontecendo no verso de número 22. Porque se maravilhar, essa palavra, esse
essa ideia de maravilhavam-se significa estar espantado, admirado, ser tomado de surpresa por algo incomum. Mas entenda algo, pode ter uma conotação positiva, mas ao mesmo tempo pode ter uma conotação negativa. Por exemplo, você pode ouvir um coral cantando uma bela música, um belo hino, e você se maravilha, você fica admirado, você fica espantado com a beleza daquela canção, daquele hino. Ou você pode ver uma pessoa se portando inadequadamente em algum lugar, e você também fica espantado, maravilhado com a atitude daquela pessoa. Então perceba, ficar espantado com alguém, maravilhado com alguém, admirado com alguém, pode ter uma conotação positiva. No caso de ouvir uma bela canção proferida por um coral. Mas pode também ter uma conotação negativa, ou seja, ficar espantado com uma pessoa que não está se portando de forma adequada. Isso nos assusta. É algo incomum e a gente se maravilha com aquilo, a gente se espanta com aquilo, a gente fica assustado com aquilo. E é dentro desta conotação negativa que o nosso texto nos fala. É dentro dessa conotação. Eles estavam admirados porque acharam estranho a forma como Jesus ensinava. Eles estranharam mesmo. Como assim? Que forma é essa de falar? Que forma é essa de explicar a palavra de Deus? Eles se admiravam. Eles estranharam a forma como que Jesus ensinava, como que Jesus pregava. Perceba, eles estavam acostumados com os escribas ensinando. É isso que diz o nosso texto. Veja o que nos diz. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Eles estavam acostumados com o ensino dos escribas. Eles estavam acostumados com a forma dos fariseus ensinarem a Bíblia, a Torá, os profetas. E como era esta forma? Os profetas, os escribas, eles falavam de acordo com as tradições e também com aquilo que era passado por outros escribas. Por exemplo, eles diziam, segundo as nossas tradições, esse texto, ele pode ser entendido desta forma. Ou segundo falou o escriba tal, importante, eles chamavam alguém importante. Esse texto é entendido da forma tal. O rabino disse, e é assim que nós entendemos. Aqui Jesus não faz isso. Ele não recorre a tradições. Ele não recorre a rabinos famosos. Ele recorre a Ele mesmo, porque Ele é o Verbo encarnado. Por isso eles se espantaram, porque Ele falava como quem tem autoridade. Ele falava de forma diferente dos escribas, e isso para eles foi um susto. Algo parecido acontece no Sermão do Monte. Veja Mateus capítulo de número 5, verso 38 e verso de número 39. Veja o que diz o texto. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus dizendo lá no Sermão do Monte. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, é isso que os escribas, é isso que os rabinos estão ensinando. Vocês ouviram o que os rabinos ensinavam. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. É assim que Jesus está ensinando nessa sinagoga. Vocês ouviram o que eles disseram, mas agora eu trago para vocês a verdade. Eu vos ensino agora como quem tem autoridade. Eu sou o Verbo encarnado. E as pessoas estranharam a forma de Jesus ensinar. E eles perguntavam, o que é isso que está acontecendo? Quem é esse que ensina de forma diferente? Que fala de uma forma totalmente diferente dos rabinos, dos escribas? Quem é esse? Se espantaram com o Senhor Jesus.
E o nosso texto, então, ele continua no verso 23, o segundo momento do texto, verso 23 até o verso de número 28, onde a continuação da história de Jesus ali naquela sinagoga, onde nós percebemos agora a confissão dos demônios. É isso mesmo que o nosso texto nos apresenta. De acordo com Marcos, a introdução do reino de Deus em Jesus começa primeiro não em uma arena humana, mas na arena cósmica. Primeiramente foi uma tentativa de Satanás no deserto. Agora demônios se manifestam. Na verdade, como poderes sobrenaturais, os próprios demônios, eles reconhecem a missão e eles reconhecem a autoridade de Jesus antes da humanidade. Eles reconhecem primeiro quem é Jesus. Os homens demoram um pouquinho ainda. Isso acontece aqui no capítulo 1, verso 24. Isso vai acontecer lá no capítulo 3, verso 11. Isso vai se repetir de novo lá no capítulo 5, verso 7. Os demônios se tornaram a segunda parte na apresentação de Jesus feita por Marcos, seguindo a voz do céu no batismo para anunciar a filiação divina de Jesus. Agora nós temos os próprios demônios afirmando quem é Cristo. Primeiramente o Deus Pai, este é o meu Filho amado. E agora nós temos, da boca de um espírito imundo, de um demônio, uma afirmação de quem é Cristo Jesus. O espírito imundo aqui, que é uma expressão bem usada por Marcos no seu evangelho, ela quase que compete com a palavra demônio, que aparece por 13 vezes aqui dentro de todo o seu evangelho. A palavra espírito imundo ela vai aparecer por 11 vezes. Isto só na primeira metade do livro, 11 vezes. Essa palavra, ela aparece. E a ideia de imundo aqui indica aquilo que está poluído, aquilo que está contaminado, aquilo que está degenerado. Então o texto ele continua dizendo que este demônio grita: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Pergunta aquele espírito imundo. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Esse grito mostra algumas coisas interessantes aqui, meus queridos. Primeiro, que os demônios sabem bem quem é Jesus. Eles sabem quem é Ele. E em geral, demônios, não se assuste com essa afirmação, mas em geral, demônios têm uma boa teologia, tá? Eles têm mesmo, uma boa teologia. Perceba o que ele diz. Ele diz duas verdades sobre Jesus aqui. Ele o chama de Jesus Nazareno. É a primeira coisa que ele faz, indicando não somente o local humilde do qual Cristo veio, mas bem como a própria humilhação de Jesus ao se tornar homem. O que esse demônio está dizendo é que Jesus é sim homem, como a nossa teologia diz que ele é 100% homem. A Bíblia afirma isso para nós, a humanidade de Jesus. E esse demônio ele diz isso: você é Jesus Nazareno, eu sei quem você é. Você é aquele que se fez carne, aquele que se humilhou e veio de um lugar humilde. Ao contrário de Natanael, que menospreza Jesus, esse não. Esse ele diz quem é ele. Você é Jesus o Nazareno, aquele que se humilhou, aquele que aparece agora em figura humana, com natureza humana. Mas ele não para por aí, veja que ele continua dizendo. Ele diz também que Cristo é o Santo de Deus. Esse demônio não só reconhece a humanidade de Jesus, mas ele reconhece também a divindade de Cristo. É isso que ele faz. Você é o Santo de Deus, afirmando que ele era aquele separado para uma obra maravilhosa. Você é o Santo de Deus. Eu sei bem quem é você. Eu sei bem. Agora entenda, esse demônio aqui, esse espírito imundo, ele sabe não só quem é Jesus, mas ele sabe também a missão de Jesus. Você veio para nos destruir, não é?
E de fato, esta é também a missão de Cristo. Destruir de uma vez por todas as hostes do mal. É para isso que você veio. Então, quando ele diz, sei muito bem quem você é, este demônio ele não está blefando aqui. Ele não está blefando. Ele está dizendo a verdade. Demônios, como eu disse, por vezes têm uma boa teologia. Sabem muito bem quem é Cristo. Sabem muito bem aquilo que Cristo veio fazer. Tiago escreve algo interessante lá no capítulo 2, verso 19 do seu livro. Ele faz uma pergunta: você crê que Deus é um só? E o próprio Tiago continua: faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então não se engane, não se engane. Verso de número 25 e 26, nós percebemos que Jesus não aceita o reconhecimento de um demônio. De um demônio totalmente corrupto. Ele o cala e o expulsa. E o texto diz que ele, uma vez relutando, não suporta e sai daquele homem. É expulso. Verso de número 27 diz que todos, mais uma vez, se admiraram. Quem é esse que fala e os demônios obedecem? Eles se admiravam aqui, queridos, não porque eles estavam presenciando pela primeira vez um exorcismo. Não. Exorcismos aconteciam naquele tempo. Os fariseus, eles também faziam exorcismos. Mas é bem diferente porque não há um ritual aqui. Não há uma medalha, não há um símbolo, não há um amuleto. Eles não recorrem à autoridade de ninguém. Eles se espantam porque Jesus manda e os demônios obedecem. Não há escapatória para eles. Os acontecimentos então na sinagoga naquele sábado foram tão impressionantes que, sem mais demora, um vizinho contava para o outro, que contava para o outro, e o texto diz que a fama de Jesus se espalhou por aquela região. Muitos ficaram sabendo o que aconteceu ali. Alguém ensinava de forma diferente. Alguém com autoridade falou e demônios obedeceram. E a fama de Jesus percorreu. E a gente vai ver que a fama percorre. Mas muitos depois passam a ir até Jesus. Com intenções não tão corretas. A gente vai ver isso no restante do livro. Mas o nosso texto desta noite, ele se encerra por aqui. O que nós aprendemos aqui, queridos? Esses versículos, eles começam agora a longa relação de milagres contidos dentro do Evangelho de Marcos. Lembra que eu disse, ao falar do Evangelho de Marcos, que Marcos ele tinha como interesse, ele tinha como objetivo passar toda a ideia ativa de Jesus. Um Jesus ativo, que ensina sim, mas ele omite alguns ensinamentos e foca-se então naquilo que Jesus fazia, nas coisas que o Senhor Jesus realizava. E aqui começa toda essa obra. Aqui começa uma sucessão de milagres feitos pelo Senhor Jesus, no nosso texto. O Senhor expulsou demônios em Cafarnaum. E como curou também, nós vamos ver isso na próxima mensagem de Marcos, semana que vem é Juízes, mas na próxima mensagem de Marcos, como ele vai curar também a sogra de Pedro. A autoridade do Senhor Jesus. Autoridade no ensino, autoridade também contra as forças do inferno, autoridade também contra situações físicas. É isso que o texto nos mostra. É isso que a palavra vai nos apresentando. E aqui nós percebemos, queridos, como eu disse lá na introdução, 3 perguntas importantes que nós podemos fazer e procurar a resposta de cada uma delas. A primeira pergunta é: o que é a verdade sobre Cristo? Seus ensinamentos, seus atos,
produz em meu coração? Essa é a primeira pergunta que nós podemos fazer. E nós vamos passar a respondê-lo a essa primeira pergunta. O que é a verdade sobre Cristo, os seus ensinamentos, seus atos produzem em meu coração? Você se admira no sentido positivo ou no sentido negativo com Cristo? E com aquilo que Cristo ensina? Você fica de fato admirado com Ele? Você fica de fato espantado com o ensino do Senhor Jesus, com a palavra do Senhor Jesus, com a revelação de quem é Cristo? Ou como os ouvintes naquele dia, você pensava, que maluquice é essa? Quem é esse homem? Quem ele acha que ele é? Quem é esse? É uma nova doutrina, só pode que ele está ensinando aí. Só pode ser uma nova doutrina. Queridos, infelizmente para muitos hoje, as palavras de Jesus se tornaram estranhas. Para muitos hoje, as palavras de Jesus se tornaram fortes demais. Para muitos hoje, as palavras de Jesus se tornaram retrógradas demais. Seguir seus passos, obedecer suas vontades, pesado demais para nós. Pesado demais. Muitos discípulos de Jesus, quando confrontados com a verdade, também tiveram a mesma impressão, sabe? Isso não é coisa do nosso tempo só. Isso não aconteceu só conosco. Não é coisa do século 21. As pessoas ouvem o evangelho, não, isso é antiquado demais. Isso é um tanto quanto estranho. Isso é pesado demais, a gente precisa aliviar as coisas. Isso não é coisa dos nossos dias. João capítulo 6, verso 60 até o verso de número 69, a gente percebe que já com Cristo essas coisas aconteciam. Veja o que diz o Evangelho de João. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde nós vamos, Senhor? Somos confrontados mesmo. As suas palavras confrontam o nosso coração. As suas palavras, elas confrontam o nosso ego. As suas palavras, elas confrontam os nossos desejos. Mas para onde nós iremos? Porque são essas palavras que trazem vida. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos recorrer? O Senhor é o Santo de Deus. O que as verdades do Evangelho, queridos, têm provocado em seu coração? Você se admira? Ou você se estranha com aquilo que Jesus ensina e com a sua palavra? Segunda pergunta que o texto nos leva a fazer nessa noite: o que é de fato crer em Cristo Jesus? O que é crer?
Aprendemos aqui, no nosso texto, quão inútil é o conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais. Por 2 vezes nós somos informados, durante toda essa passagem, de que os espíritos imundos conheciam o nosso Senhor. A primeira nós já vemos aqui. E haverá uma outra posteriormente. Em um lugar nós vamos ler, sabiam quem ele era. E agora, no nosso texto, nós acabamos de ler, sei muito bem quem você é. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. Eles conheciam a Cristo. Embora os escribas ignorassem a respeito dele, embora os fariseus preferissem não o reconhecer, os demônios o reconheceram. Os demônios o reconheceram aqui. Entretanto, tal conhecimento não era para a salvação. Tanto é que esse pergunta, eu sei bem quem é você veio para nos destruir, né? Ele sabia qual era o fim dele. A mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não salvará a alma. Não salvará a alma. Essa crença não é superior à crença dos demônios aqui. Eles creem, sabem quem é Jesus Cristo, sabem que Ele é o Filho de Deus, também creem que um dia Jesus julgará o mundo e que eles serão lançados em intermináveis tormentos no inferno. Eles sabem muito bem isso. Esse espírito imundo, ele demonstra isso. Agora, sabe o que nos deixa triste? Pelo menos me deixa triste. É pensar que alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. Isso nos deixa triste. Duvidam de quem é Jesus. Duvidam do poder de Jesus. Questionam a obra do Senhor Jesus. Isso entristece o nosso coração. Até conhecem Ele, contam suas histórias, defendem alguns dos seus princípios e valores, mas este conhecimento, esta crença, envolve somente a sua mente. Não há um coração transformado. Não há afetos transformados. Continuam os mesmos. Nós precisamos crer e colocar toda a nossa esperança em quem é o nosso Cristo. É isso que a palavra nos ensina, que é a fé salvadora. É isso que ela nos ensina. E por fim, a última pergunta que nós percebemos é o que está à espera dos seguidores de Cristo. O que te aguarda? O que me aguarda? Gostaria de concluir, queridos, dizendo que seguir a Jesus não é a mesma coisa que você comprar um passaporte para um parque de diversão. Não é a mesma coisa. Não é uma viagem de férias. Não é uma colônia de férias. Se você pensa assim, eu sinto em te dizer que você está absolutamente equivocado. O que Jesus nos ensina aqui, e o que Marcos também quer que eu e você venhamos saber, é que seguir a Jesus é seguir um caminho de oposição. É o que o texto nos mostra aqui agora. É seguir um caminho de enfrentamentos. Seguir a Jesus é constantemente enfrentar lutas espirituais, como o texto aqui nos diz. Um demônio na sinagoga. E sim, há demônios no meio da igreja, sim. E como aprendemos, eles são bons de Bíblia. E vão usá-la para enganar a muitos. Vão usá-la. Seguir a Jesus é enfrentar também oposições familiares. Eu sei que muitos dentre nós enfrentam oposições. Familiares que não se alegram pelo fato de você vir à igreja, de você amar e servir a Jesus.
São oposições. Seguir a Jesus é enfrentar também oposição realizada por nós mesmos. O Evangelho confronta quem é você. Ele confronta quem sou eu. São oposições que nós mesmos criamos. O nosso ego, os nossos afetos, o nosso coração, os nossos ídolos, por vezes, são opositores à nossa fé. Por vezes são. Mas há algo que também nos espera. Porque Jesus mesmo nos promete que não nos deixará sozinhos. Nós enfrentaremos oposições, mas que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Ele estaria ao nosso lado e que enviaria um outro Consolador, o Espírito dEle, que estaria conosco por todos os dias. Ele também diz que enfrentaremos sim dificuldades, mas Ele venceu também todos esses inimigos. Então entenda algo. E eu gostaria que você saísse daqui esta noite com essa verdade no seu coração, meu querido. Seguir a Jesus é trilhar um caminho de oposição, mas é também trilhar um caminho vencedor. Isso é seguir a Cristo. Enfrentamos lutas, mas a enfrentamos já sabendo que somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que esta certeza de que Ele está com você esteja em seu coração todos os dias. Que a certeza de que Ele venceu todas as coisas e fez de você também mais do que vencedor, esteja em seu coração todos os dias. Para aqueles que seguem a Cristo, os espera também um caminho de vitória. Creia nisso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Gostaria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Colocasse seu coração diante do Senhor. Você colocasse também as oposições que você tem enfrentado também. As lutas, dilemas, conflitos. Coloque todos eles. Ele é aquele que luta todas as nossas batalhas. E é aquele que venceu também todas as nossas guerras. Deus Santo e amado, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós louvamos o Senhor e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ó Pai, ter a Tua palavra, não só, Deus, ó Pai, em nossa mente, mas também em nossos corações, sendo por ela, Deus, ó Pai, transformados, mudados, ó Deus, em nome de Jesus. Deus Santo, que possamos, ó Pai, depositar também no Senhor a nossa fé verdadeira, de única esperança, de única certeza. E que possamos saber, Deus, ó Pai, que seguir a Ti, ó Deus, seguir o Teu Filho, é trilhar, ó Deus, ó Pai, um caminho de lutas, de dificuldades. Mas também é um caminho da vitória certa. É um caminho já vencido pelo Seu Filho Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Que essa palavra, Deus, ó Pai, o Senhor possa aplicá-la nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ó Pai, sempre quando nos debruçarmos diante da Tua palavra, nos admirar, ó Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida. Porque só o Senhor tem as palavras, ó Deus, ó Pai, transformadoras, de redenção, que muda quem nós somos. Aplica, Senhor Deus, no nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém.